Olá, bem-vindo ao Capital Natural. A Amazônia e seus desafios, potencialidades, fragilidades e o que representa no cenário nacional e internacional fazem parte de um tema sempre quente, mas que no ano de 2019 acabou pegando fogo, infelizmente, em vários sentidos. No programa de hoje, nós vamos tentar contribuir um pouco para o debate sobre os caminhos econômicos para esta região fundamental para todo o planeta, com a visão de um professor da Faculdade de Economia da USP e um agrônomo. Vamos tentar buscar os pontos de convergência e, quem sabe, conciliação entre áreas que muitos consideram antagônicas e inconciliáveis. O que preciso ressaltar não é o caso aqui do Capital Natural. Ao debate, então, com o Ricardo Abramovay, professor titular do Departamento de Economia da FEA USP desde 2001, atualmente professor sênior do Programa de Ciência Ambiental do IEE USP e autor de Amazônia, por uma economia do conhecimento da natureza, pela editora Elefante. E José Carlos Pedreira de Freitas, engenheiro agrônomo com especialização em administração rural pela Fundação Getúlio Vargas e Ministério da Agricultura de Israel, sócio-diretor da ECTA, Desenvolvimento Empresarial nos Agronegócios e membro do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp. Senhores, bem-vindos ao Capital Natural. Começo falando sobre as vias de conservação e de sustentabilidade da Amazônia. Professor Abramovay, o senhor chega a citar o trabalho de dois irmãos fundamentais em seu livro, que falam sobre 3 vias da Amazônia. Uma via seria a parte da conservação e demarcação, a outra da exploração e uma terceira via que seria o equilíbrio entre as duas. Primeiro, eu queria lhe perguntar sobre as duas anteriores, sobre a conservação e também sobre a exploração. As duas estão ultrapassadas? As duas estão ultrapassadas e as duas são necessárias. Em que sentido? Produzir convencionalmente na Amazônia, ou seja, criar gado e produzir soja, é algo que está acontecendo e que vai continuar acontecendo. O que não pode acontecer é expandir essa forma de produção. Não há nenhuma razão para que, e sobretudo, expandir essas formas de produção sobre a floresta. A grande ameaça não é usar terras improdutivas ou terras abandonadas para a pecuária ou para a soja. A grande ameaça é a falácia, a afirmação falsa de que, se não houver desmatamento, a produção de soja e a produção pecuária não podem se desenvolver na Amazônia. Sim, elas podem. Pablo, de tudo que foi desmatado até hoje na Amazônia, somente 10% é produtivo. 90% do desmatamento ou é pastagem de baixíssima produtividade ou está simplesmente abandonado. É um escândalo. O segundo caminho é um caminho que o Brasil democrático adotou desde 1985, que é o estabelecimento de áreas da Amazônia que são unidades de conservação, reservas indígenas, reservas extrativistas, parques, etc. Cerca de metade da Amazônia está preservada. E justamente essas áreas preservadas são as áreas em que, até o final de 2018, havia menos desmatamento. Por quê? Porque a expectativa de legalização dessas terras por parte de invasores e de grileiros era muito baixa. Então, a demarcação dessas áreas corresponde a uma aspiração democrática do Brasil e a uma necessidade de toda a humanidade, que é o fato de você ter metade desse bioma efetivamente preservado e garantir que os serviços ecossistêmicos prestados por esse bioma continuem sendo oferecidos para a sociedade brasileira e para o mundo. Que serviços ecossistêmicos são esses? Chuva, por exemplo, sem a qual não tem agropecuária, sem a qual 70% da água das nossas hidrelétricas vem de áreas de conservação, de unidades de conservação. Se essas unidades de conservação forem derrubadas, como agora estão sendo invadidas, etc., há uma ameaça não é só aos povos que vivem nessas regiões, é ao conjunto do Brasil, porque é de lá que vem a água que move as hidrelétricas, que são o grande alimento da nossa energia.
A biodiversidade contida nessas áreas é imensa. Destruí-las é como queimar uma biblioteca de Alexandria sem ter lido dela sequer um livro. Isso não pode acontecer e, felizmente, há forças econômicas e políticas que estão lutando para que isso não aconteça. Durante a transição de governo, depois da eleição, né, os irmãos Nobres chegaram a participar de consultorias com a formação do atual governo, justamente para falar sobre a sustentabilidade na Amazônia e o trabalho dessa tal terceira via. E aí, professor Pedreira, eu pergunto sobre a situação da agropecuária e a Amazônia. Como explicaram à população brasileira e a quem não está acostumado a ir à Amazônia, quem está nos acompanhando em casa, por exemplo, de uma cidade grande, que a sustentabilidade e a agropecuária devem caminhar juntas? Pois é, Pablo, eu começaria convidando o telespectador e a você próprio, ao nosso querido professor Ricardo Abramavai, para refletirmos um pouco sobre que Amazônia nós estamos falando, né? Não fora o fato de que a Amazônia, como um todo, a chamada Amazônia Legal, representa 500 milhões de hectares. Imagine você, o Brasil incomoda o mundo com seu agronegócio, plantando em alguma coisa como 60 milhões de hectares. 60. A Amazônia inteira tem 500 milhões de hectares. Então, esses 500 milhões de hectares não é só o fato de que 15%, alguma coisa ao redor disso, seja cerrado, alguma coisa como 1% é o Pantanal, e dentro do chamado bioma Amazônia, você tem um conjunto heterogêneo, muito heterogêneo, de situações de biodiversidade, de fauna e de flora. Eu compartilho com vocês uma experiência que vivi no meu início de vida profissional, filhos de fazendeiros aqui do interior de São Paulo. Vendemos a propriedade aqui e eu participei de uma licitação em Rondônia, onde o governo da época, diga-se governo militar da época, período de Ernesto Geisel, o ministro da Agricultura era o Alisson Paulinelli, queria desenvolver um polo cacauicultor em Ariquemes, interior de Rondônia. Por que lá em Ariquemes, interior de Rondônia? Porque constatava-se desde aquela época que aquela região de Rondônia tinha uma terra roxa estruturada igual a do norte do Paraná. E se eu andasse 300 quilômetros para cima, ao norte, eu ia encontrar uma região completamente diferente, uma floresta completamente diferente, um bioma muito mais sensível e muito mais complicado. Nós fomos plantar cacau, fomos plantar seringueira. No auge do cacau aconteceu a famosa vassoura de bruxa. Nós tivemos, então, todos os efeitos, o impacto da vassoura de bruxa na introdução da cacauicultura em Rondônia, depois ele apareceu na Bahia, e fomos plantar seringueira, a partir do conceito que se a seringueira era da região, daria muito certo eu plantar seringueira. Não lembrávamos nem da história da Fordlândia, da tentativa de se introduzir seringueira lá atrás, já demonstrando que você, concentrando as espécies, as árvores, uma ao lado da outra, e não esparsas, pulverizadas dentro da floresta, isso representaria um aumento de potencial de inóculo e um comprometimento do desenvolvimento dessas árvores. Então, nós nos deparamos com uma situação de que estávamos tentando levar para a Amazônia, ou para algumas regiões da Amazônia, é importante que se caracterize sempre, cuidadosamente isso, estávamos tentando levar esses paradigmas da agricultura convencional aqui do Centro-Sul, que se praticava aqui. E tivemos todos os problemas que todos conhecemos do insucesso da ocupação convencional na tentativa de integrar para não entregar, como dizia o governo militar. É preciso a gente ter claro de que nós estamos exercitando um novo paradigma, que ao invés de eu retirar a floresta para colocar o homem, eu coloco o homem
junto com a floresta. Não é à toa que o maior fragmento de Mata Atlântica que nós temos hoje no Brasil está no sul da Bahia, o que é um paradoxo. Há 189 anos se produz cacau no sul da Bahia, e como é que lá é o maior fragmento de Mata Atlântica contínua? Porque é o cacau cabruca, porque é o cacau feito dentro da mata. Então nós agora estamos redescobrindo essa possibilidade a partir dos diferentes modelos que está se tentando buscar na Amazônia para conciliar conservação com produção. E aí, né, Pablo, você tem dezenas de exemplos de tentativas, algumas bem-sucedidas, outras ainda não muito bem-sucedidas, na tentativa de construir um modelo que concilie conservação e produção na Amazônia. São os tais SAFs, são os sistemas agroflorestais, é a experiência que já se observa no Cerrado da Amazônia, do ILPF, a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, produzindo no mesmo território a pecuária, a agricultura de grãos em geral e a floresta, no mesmo espaço, e eu trabalho as três atividades diferentes. E dezenas de outros modelos, a partir da bioeconomia, dos produtos da floresta, que seriam capazes, que são capazes de dar um modelo sustentável de exploração econômica daquela região. E isso tudo, né, Pablo, nos convida a refletir sobre a realidade de que a fazenda não é um pedaço da área produtiva. A fazenda é um todo. A fazenda é a área de rios, a fazenda é a área de mata, que presta serviços ecossistêmicos para o restante da propriedade, para toda a região e para o planeta. A fazenda são o conjunto de ativos ambientais, econômicos e de biodiversidade que compõem aquele ativo. E nós temos que começar a parar de dividir o pedaço da conservação do pedaço da exploração. Tudo é uma coisa, tudo está interligado, e o segredo está na conexão entre esse território, que é visto de uma maneira completa, de uma maneira integrada, e a tentativa, então, de se buscar um novo modelo. Apresentamos esse assunto que é tão importante, tão necessário ser discutido em 2020 e os anos para frente também. A gente vai seguir falando no próximo bloco sobre a Amazônia, sobre como utilizar a Amazônia de uma forma sustentável, formas de consumo também sustentáveis. Vou pedir ao professor Abramovay até trazer daqui a pouco a relação que ele já fez em outros discursos com a música da Baby do Brasil, inclusive, do uso do consumo sustentável. Muito obrigado por enquanto. Intervalo agora. Eu volto já no segundo bloco do Capital Natural. De volta com o Capital Natural, hoje falando dos caminhos econômicos possíveis para a Amazônia, com Ricardo Abramovay, autor de Amazônia por uma economia do conhecimento da natureza, pela editora Elefante, e José Carlos Pedreira de Freitas, engenheiro agrônomo e sócio-diretor da ECTA, Desenvolvimento Empresarial nos Agronegócios. Senhores, a gente falou sobre as duas vias que nós temos hoje para a Amazônia, mas existe uma terceira via. Que terceira via é essa, professor Abramovay, e como trabalhar? Essa terceira via é a mais promissora. Ela corresponde à promessa e às possibilidades de inovação, não só para a Amazônia, mas sobretudo para o Brasil. O Brasil tem conhecido até aqui, na Amazônia, algo que pode ser caracterizado, que a professora Berta Becker, de saudosa memória, caracterizou como a economia da destruição da natureza, isto é, a ideia, que era uma ideia cultivada pelo Estado e perfeitamente aceita na sociedade, era que você precisava derrubar a floresta para implantar atividades produtivas, porque isso ia permitir que a Amazônia interrompesse o seu isolamento e se relacionasse com o mundo. Qual é o paradigma que está emergindo agora? O paradigma que está emergindo
é de exploração sustentável da floresta em pé. Isso significa duas coisas importantíssimas. A primeira delas, de alguma maneira, está sendo feita, que é a formação de cadeias de valor de produtos da biodiversidade, como a castanha do Pará, como o cacau, que Pedreira estava mencionando, como a borracha, de alguma maneira, o açaí. O açaí hoje virou uma commodity global. Então, nesse estudo do professor Carlos Nobre e do Dr. Ismael Nobre, eles mostram cerca de 200 produtos que poderiam formar cadeias de valor apoiados em produtos da biodiversidade e que não exigem a derrubada da floresta, ao contrário, que supõem a sua manutenção. Então, esse é um caminho interessante e um caminho que até certo ponto já está sendo seguido. Agora, o caminho mais interessante é o caminho de exploração das moléculas da biodiversidade. O Brasil, e não só a Amazônia, o Brasil possui, em termos de biodiversidade, 5 vezes mais moléculas a serem exploradas pela indústria farmacêutica, pela indústria cosmética, pela indústria em geral, do que o restante do mundo. Nós temos a maior floresta tropical do mundo. Metade da área de florestas tropicais do mundo pertence ao Brasil. Isso é um dado impressionante. Nós temos a maior rede hidrográfica do mundo e, como consequência disso, nós temos a maior biodiversidade do mundo. Com o advento da revolução digital, as possibilidades que nós temos de conhecer e de explorar de maneira sustentável e, inclusive, de sintetizar várias moléculas existentes na floresta são extraordinárias. O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que detém o Sirius, aquele síncroton que está em Campinas, que é aquele equipamento que poucos países, a Suíça tem um equipamento desse, é um equipamento super atualizado, de altíssima tecnologia. Existe no Centro de Pesquisa em Energia e Materiais um programa de pesquisa voltado ao conhecimento das moléculas da biodiversidade. Agora, tudo isso supõe duas coisas fundamentais. Primeiro, respeito e valorização da ciência. Segundo, respeito e valorização da atividade dos povos tradicionais, ou seja, das populações indígenas, das populações ribeirinhas, que vivem na floresta, que conhecem a floresta e que hoje estão sendo agredidos de uma maneira inadmissível. O Brasil está tolerando, porque não tem conhecimento disso, um processo de invasão de terras indígenas, em que em territórios Yanomamis já existem 15 mil garimpeiros exercendo atividades que são ilegais, terras indígenas e unidades de conservação que até aqui eram o reservatório de biodiversidade e de conservação das riquezas. Essas terras estão sendo hoje objeto de invasão com a expectativa de que sejam legalizadas. E se esse processo não for interrompido, toda a inovação e toda a promessa trazida pela bioeconomia vai ficar no PowerPoint, porque nenhum empresário vai querer investir numa região em que, quando ele for fazer o investimento, os direitos de propriedade não estão garantidos, as populações ao lado estão sendo agredidas e estão ressentidas com essas invasões. Invasões de terra ocorrem sem que haja repressão a isso. Isso não é um ambiente de negócios favorável à inovação que a Amazônia oferece para o Brasil e que é o seu grande potencial de inovação. Se você me permite, Pablo, só mais uma observação. O Brasil não será um país de alto grau de inovação em microchips, em automóveis. Nós perdemos esse bonde faz uns 30 anos. Onde nós temos a chance
de nos destacarmos internacionalmente como uma verdadeira potência em inteligência, informação e conhecimento é na exploração sustentável da biodiversidade. Ou seja, a recuperação e a valorização da floresta em pé, ela não é útil apenas pela garantia de água que ela nos traz, pela garantia de atmosfera que ela nos traz e pela contribuição à luta contra as mudanças climáticas. Ela é importante também porque ela representa o mais importante caminho estratégico para a inovação científica e tecnológica do Brasil. E aí o professor Pedreira pode trazer até um exemplo de como essa sustentabilidade e esses elementos acabam conversando muito bem, né, professor? Veja, Pablo, professor aqui é o meu querido professor Ricardo Abramovay. Você também, querido. Eu sou apenas um consultor, um estudioso deste tema, envolvido nisso desde o início, e tento trazendo aqui um pouco dessa reflexão do resultado desses anos todos. Veja, estamos todos de acordo em relação a essa terceira via. Estamos todos de acordo em relação a buscar esse novo paradigma que nasce do reconhecimento, finalmente, pela sociedade urbana, sobretudo, de que o Brasil é uma potência agroambiental. Se em algum momento nós temos ocupado esse espaço importante como produtores de alimento, fibra e energia no mundo, está aí o milagre da cana-de-açúcar transformada em etanol. Se em algum momento nós fomos capazes de transformar em 40 anos, do nada, o que chegamos hoje, vamos comemorar esse ano, vamos pela primeira vez produzir mais soja do que os Estados Unidos inteiro, pela primeira vez na história do Brasil. Se conseguimos esse milagre, está na hora agora de incorporarmos a esse algoritmo a nossa potencialidade ambiental, representada por 67% do território brasileiro, destinado a unidades de conservação, representado por 24% das propriedades, das unidades, das áreas de conservação dentro das propriedades rurais, na forma das áreas de preservação permanente, na forma das reservas legais. Imagine você, o sujeito sai daqui, e aconteceu isso nos anos 70, compra um pedaço de terra na Amazônia, naquela época, ganhava o título só depois que derrubasse, sem o que ele não tinha o título de terra. Então, adotando esse paradigma, o sujeito começava a abrir sua fazenda e hoje se depara com uma situação, em boa hora veio com o Código Florestal, dizendo, não, aqui é o seguinte, você só pode abrir 20% da propriedade, 80% você não pode abrir. E, pior ainda, em nome deste paradigma, que em boa hora se busca implementar, inclusive naquelas regiões, está se colocando em xeque o direito conquistado pelo produtor, pelo proprietário de terras no Brasil, de abrir um pedaço da sua área, em nome de uma propalada, de um propalado desmatamento zero. Agora, e veja o seguinte, Instituto Escolhas fez um belíssimo trabalho com a Escola Luiz de Queiroz e com a Imaflora, demonstrando que a nível nacional o impacto da adoção do paradigma do desmatamento zero seria muito pouco representativo. Mas o mesmo estudo, e o professor Ricardo Abramovay, com a seriedade e cuidado que é sempre dele, mostra e reflete isso no livro Amazônia, o mesmo estudo mostra que para algumas regiões do Brasil o impacto do desmatamento zero chega até 3, 4% do PIB de determinadas regiões e estados. Por quê? Porque não adianta colocar subjúdice um ativo representado por essa riqueza de biodiversidade, de florestas, etc., se não se conferir a esse ativo alguma viabilidade econômica. Estamos falando dos chamados PSAs, pagamento por serviços ambientais. Se o sujeito, ao manter uma área de floresta de pé,
continua contribuindo com os serviços ecossistêmicos oferecidos por essa floresta, não só a sua propriedade, mas o seu entorno e a todo o planeta, é preciso encontrar uma equação que remunere pelos serviços ecossistêmicos oferecidos por este proprietário. Que veja, Pablo, não foi indenizado. Esse proprietário tem um pedaço da sua propriedade voltada para a conservação, ainda não tem um modelo que concilie este pedaço com o resto da área da propriedade, e a ele é colocada a camisa de força em nome de um statement, de uma declaração de que vamos parar o desmatamento. Veja, vamos parar o desmatamento, primeiro, respeitando o estabelecido no Código Florestal. Se o sujeito tem excedente de reserva legal e quer colocá-lo em produção, é preciso ajudá-lo a encontrar uma maneira de fazê-lo de uma maneira sustentável, de uma maneira dentro dessa chamada terceira via. Mas o curioso nessa história é o seguinte: em 2000 enfim, há 11 anos, ou seja, 2009, foi estabelecido um acordo entre as grandes tradings e várias organizações não governamentais e produtores agrícolas situados na Amazônia, que foi chamado de moratória da soja. O que era a moratória da soja? As tradings, após uma pressão do Greenpeace em lojas de fast food na Europa, dizendo o gado que está sendo alimentado para produzir essa carne está vindo de uma soja que vem de áreas de desmatamento, você, consumidor europeu, você quer isso? O McDonald's se comprometeu a não comprar gado de áreas desmatadas e, mais do que isso, as trades se comprometeram a não comprar soja de áreas desmatadas depois de 2008. Isso durou... Perdão, 18. 2008. Ah, sim. 2008. Isso durou 11 anos, foi muito bem sucedido e agora está sendo contestado na Justiça pela Associação dos Produtores de Soja junto ao Conselho de Defesa da Economia como uma prática anticoncorrencial, ou seja, quando as tradings dizem nós não compraremos soja de área recentemente desmatada, alguns produtores dizem isso é uma deslealdade e isso está ferindo a concorrência, o que é completamente absurdo. Por quê? Porque, por outro lado, a Mesa Redonda da Soja Sustentável, que é uma organização que reúne 7 mil produtores nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, na China, em Moçambique, fez, ao final de 2019, uma declaração de desmatamento zero já. Nós não precisamos desmatar para aumentar a produção de soja. Eu entendo o que meu querido amigo Pedreira está dizendo do ponto de vista do produtor individual, e acho que essa é uma questão que tem que ser enfrentada. Agora, do ponto de vista da sociedade e do ponto de vista dos serviços ecossistêmicos que a Amazônia presta à espécie humana, continuar o desmatamento na era da revolução digital, na era da bioeconomia, na era em que nós temos todas as condições de explorar de maneira sustentável a floresta em pé, é pôr fogo na biblioteca de Alexandria. Isso é algo que o Brasil não pode mais tolerar. Então, eu sou totalmente favorável à tese do desmatamento zero, embora legalmente os produtores tenham o direito de desmatar 20% das suas propriedades. Agora, o que é o desmatamento que está acontecendo hoje? E aí nós estaremos totalmente de acordo. 90% do desmatamento que está acontecendo hoje não é isso que o Pedreira está falando. 90% do desmatamento que está acontecendo hoje é desmatamento ilegal, desmatamento criminoso, baseado inclusive em milícias,
baseado em grupos que se armam, se organizam para objetivos de natureza estritamente patrimonial, que não trazem qualquer contribuição econômica ou social ou ambiental para o bem do país. Daí o tema que a gente abordou logo na abertura do programa. Eu preciso fazer um rápido intervalo, o papo está muito bom, mas eu preciso fazer um rápido intervalo, mas eu quero depois falar sobre consumo e sobre produção. Capital Natural volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Capital Natural, falando sobre caminhos econômicos possíveis para a Amazônia. Recebo o Ricardo Abramovay, autor de Amazônia por uma Economia do Conhecimento da Natureza, pela editora Elefante, e José Carlos Pedreira de Freitas, engenheiro agrônomo e sócio-diretor da ECTA. No último bloco, falávamos sobre a situação de sustentabilidade e produção na Amazônia. E aí o papo acabou se estendendo nesse segundo bloco. Pedreira queria complementar as informações que o Abramovay estava colocando aqui para a gente. Por favor, Pedreira. Pois é, Pablo, eu queria recomeçar a partir da observação que o professor Ricardo termina a intervenção dele, de que é preciso respeitar o direito legal depois de 10, 15 anos de negociação. Consta que, contemporaneamente, talvez tenha sido a política pública mais discutida pela sociedade brasileira, tenha sido o Código Florestal. Isto confere aos indivíduos responsabilidades, deveres, mas também direitos. E é preciso a gente ter clareza sobre isso para, em nome de uma determinada política ou de um determinado objetivo nobre, necessário, a gente não coloca subjúdice uma parte importante da classe de produtores rurais e, sobretudo, os 25 milhões de pessoas que vivem na Amazônia. Então, é preciso a gente pensar em mecanismos. Quer dizer, no momento em que eu, trabalhando o conceito de pagamento por serviços ambientais, chego à conclusão de que isto representa 6 trilhões de reais por ano de serviços ecossistêmicos oferecidos para o planeta, oferecido para a região, oferecida para a propriedade, é preciso a gente começar a encontrar maneiras de fomentar mecanismos de mercado que caminhem na direção desses pagamentos por serviços ambientais. Veja, soluções como essa que o professor em boa hora lembra da moratória da soja, também é preciso a gente ter claro alguma coisa dessa gênese. O que aconteceu, de fato, é que em algum momento os consumidores destas grandes trades e dessas grandes exportadoras de grãos colocaram como uma condição sine qua non. Se a produção que vocês estão nos entregando vier de áreas desmatadas, nós não compramos e ponto final. O que se esperava naquele momento é que se fosse trabalhar num minimamente evoluído sistema de monitoramento, de rastreamento, de rastreabilidade da origem dessa produção, de modo que você pudesse acompanhar isto, o que é hoje com os recursos de georreferenciamento, de satélites, de internet, etc., inteligência artificial, absolutamente factíveis. O que se fez foi uma linha burra, uma linha que coloca num determinado paralelo, a partir do qual nós não compraremos mais a soja que for oriunda de desmatamento. Agora veja, a mesma fazenda que entrega uma soja que não desmatou para produzir, porque já o tinha feito antes, nesta mesma propriedade, pode estar trabalhando nas piores condições de boas práticas, nas piores condições na dimensão social e no resto da dimensão ambiental. Então, é uma solução que atendeu o mercado internacional, que atendeu legitimamente os traders, mas que criou aqui no Brasil duas classes de produtores. Os produtores que estavam acima desse paralelo e que foram obrigados, então, a não entregar, se fosse área oriunda de desmatamento, mesmo que tivessem direito legal de utilizá-la, e colocou
o resto dos produtores que, por uma razão ou outra, já tinham derrubado, já tinham aberto totalmente as suas áreas, em condições melhores. Nós criamos duas classes de produtores. Não é correto. E esta é o que a gente tem discutido, e não é à toa que a mesa redonda mundial da soja acabou se traduzindo no Brasil por um programa chamado Soja Plus, que é um programa da Abiov, que trabalha o mesmo protocolo, o mesmo conjunto de práticas, mas de uma outra maneira que não a definida pela mesa redonda internacional da soja sustentável. O que está se tentando, então? Encontrar ferramentas, e elas já existem, estão aí à disposição, que propiciassem o rastreamento, a rastreabilidade dessa produção, de modo a você caracterizar com exatidão a origem, o atendimento do compliance, o atendimento desses pré-requisitos que apontam na direção dessa chamada terceira via. Muito bem. O programa de hoje fica por aqui, mas semana que vem nós vamos continuar essa conversa. Eu agradeço a presença do Ricardo Abramovay, autor de Amazônia, por uma economia do conhecimento da natureza, pela editora Elefante, e José Carlos Pedreira de Freitas, engenheiro agrônomo e sócio-diretor da ECTA, Desenvolvimento Empresarial nos Agronegócios. Continue conosco, reveja nossos vídeos, compartilhe, comente, enfim. Fique à vontade. Eu sou Pablo Ribeiro e volto na semana que vem. Muito obrigado pela sua companhia. Até lá.